Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa live onde hoje nós vamos tratar de dois assuntos fundamentais para que a nossa vida possa funcionar de uma maneira mais gostosa, mais leve. Nós vamos entender como a organização é capaz de aumentar a nossa produtividade. E por que eu escolhi esse tema? Esse tema, ele é muito abrangente, é claro, mas aqui eu vou trazer puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado e nós vamos falar principalmente da organização da cozinha e do escritório, que é para você que também trabalha com confeitaria ou passa, né? Quantas e quantas pessoas passam tanto tempo na cozinha para produzir uma comida gostosa, é onde geralmente os momentos, né, familiares acontecem. Então a gente vai abordar um pouquinho de organização em vários cantos da casa. O chat vai ficar aberto para você também enviar a sua pergunta. Inclusive, você que está aí agora, aí no chat, já comenta aqui, tá falando, você é de onde? De onde você está nos vendo? E eu digo nos vendo porque já já eu vou chamar aqui uma convidada especial, que é a Lívia, uma baiana arretada, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, depois dos nossos cursos online lá em São Paulo. E ela é educadora há mais de 30 anos, personal care, personal organizer, house care. Então não vai faltar assunto por aqui para a gente conseguir entender como é que essa organização pode trazer mais produtividade para o seu dia a dia. Eu garanto que você, em algum momento, já se perguntou, ou talvez já deu a desculpa de não estou conseguindo trabalhar hoje, preciso arrumar o quarto. A bagunça, ela dá, né, ela bagunça a gente também, né, aqui dentro. E eu muitas vezes me pego aqui, ou no escritório, ou na cozinha, tendo que, não, deixa eu organizar isso daqui a pouco eu começo. Porque acaba deixando a gente mais leve e mais pronto para produzir mais. Então, eu vou fazer o convite para a Lívia dividir essa tela aqui comigo e a gente ter um bate-papo bem gostoso, bem leve, porque sabe o que é interessante? É que a Lívia é gente como a gente e ela também prioriza a saúde mental, os momentos que a gente tem para ficar com a família. Não é para ficar paranoico, gente. Não é para ficar paranoico por causa Lívia. Lívia, mandei o convite aí para você. Boa noite, Rita. Boa noite, Sueli, que está aqui vizinha. Boa noite, Lívia. Boa Seja muito noite! bem-vinda. Tudo bom, Rafa? Que delícia, tudo ótimo. E você, como que tá? Tudo tranquilo. Muito feliz de estar aqui com você. Ai, que delícia! Estou muito feliz de te recebê-la aqui também. Acho que vai ser um bate-papo muito legal, muito engrandecedor, que vai fazer todo mundo ficar mais produtivo, Com né? Olha que coisa certeza, a boa, ideia é essa. né? A gente busca tanto, né, Lívia? Tanto, quer dizer, dos tempos para cá esse assunto está super em alta, né? Produtividade. E eu vejo que a gente vai buscando cada vez mais uma forma de ser produtivo. Seja lendo um livro onde te dá dicas, seja buscando várias alternativas, mas o fato é que eu, aqui na minha realidade, eu percebi que se eu não tiver com a cozinha, principalmente, que é onde eu trabalho mais, e o escritório arrumados, parece que eu não funciono. Será que é só comigo? Certamente não. Então, é, eu acho que para começar é preciso entender o que é uma personal organizer, né? Talvez algumas Ótimo. pessoas não saibam. Uma personal organizer é uma profissional de organização cujo principal objetivo é trazer conforto, funcionalidade para os espaços, tanto da residência, corporativo, a fazer a organização de uma loja, de uma clínica. Então, todo espaço que necessita de uma organização
ela pode e deve ser realizada por uma profissional de organização, ou seja, uma personal organizer. Então, eis-me aqui como uma representante, já estou vendo aí várias colegas de profissão presentes aqui na nossa live, então legal. é uma função realmente essencial para o aumento e a melhoria da produtividade. Eu falo isso, Lívia, antes até, gente, deixa eu fazer um adendo aqui, a live vai ficar salva. Tô de olho aqui nos comentários, então pode deixar a sua pergunta, tá? Que tanto eu quanto a Lívia vamos ter o maior prazer em responder. E eu percebo isso, Lívia, porque eu vou ser bem sincera com você, nunca fui a pessoa 100% organizada, tá? Eu sempre, a minha avó, né, com quem eu morava, ela sempre pegava no meu pé. Eu falo, tem até uma história icônica, que eu, sabe esse costume de chegar em casa e tá com um sapato, daí bota lá no canto. Daí você vai lá, pega outro sapato, põe outro sapato, e vai ficando sapato pela casa. E uma vez na minha adolescência, minha avó naquela coisa, a gente morava no terceiro andar de um prédio. Rafael, guarda esse sapato que eu não aguento mais essa casa bagunçada com um sapato perdido pela casa. Não, avó, já vou. Guarda esse sapato, já vou. Rafael, se você não guardar esses sapatos, eu vou jogar eles pela janela. Já vou, vó. Pois ela jogou. E o meu já Nossa. foi buscar os calçados lá embaixo e subi com acho que uns 5 pares de sapato na mão, 3 lances de escada. E eu nunca mais esqueci disso, né? Eu falo, depois disso eu comecei a ser um pouco mais organizada, pelo menos com os meus calçados. A adolescência passa, eu acho que o turbilhão de emoções que talvez que fica dentro da gente, quando a gente está desorganizado dentro, também reflete para o lado de fora, né? E depois de um tempo comecei a ter minha casa, meu canto, e se organizando da minha forma. Mas quando eu comecei a produzir na cozinha da minha casa para vender, foi essencial. E isso eu trouxe um pouquinho lá da nossa sorveteria e café, que lá eu também tive que arrumar e tudo. Então eu fui muito intuitiva. Não tinha acesso a uma personal organizer na época. Fui na minha intuição. E hoje até marquei a Lívia nos stories. Quem viu meu story vai saber. Comecei a fazer o quê? Deixar mais na mão, de fácil acesso, aquilo que eu uso todo dia, toda hora. Porque eu percebo assim, aqui em casa, eu vou contar um segredo para vocês. A Lívia talvez vai me puxar a orelha. Aqui em casa, o que vive bagunçado é o bendito armário dos potes. Eu não sei se eu tampo o pote, guardo com tampa, se enfia um dentro do outro. Eles falam, vou otimizar espaço, enfia um dentro do outro. A hora que você quer secar o de baixo, você tira, daí você não acha a tampa. Gente do céu, é um desafio manter a organização. Mas quando a gente consegue manter, a vida parece que flui. É verdade, Rafa, é bem isso. Então vamos por etapas, né? Então a sua experiência com a organização foi um pouco traumática no início, né? Porque sua avó realmente chegou no limite e disse assim, não, vamos dar um jeito de qualquer jeito. Mas funcionou de alguma forma, mas não precisa ser tão drástico, né? A questão da organização, ela pode ser inserida, trabalhada desde a primeira infância, né? Então, a questão da organização, ela já pode ser de uma forma lúdica, obviamente, aí vem o meu lado educadora, né? Não é na imposição que a gente vai conseguir que a criança organize seus brinquedos, organize seu quarto. Então, são situações que nós vamos criando, de preferência de forma lúdica, com joguinho, com a brincadeira, com uma premiação, e que vai acostumando, formando a organização como um hábito, né? E hoje em dia nós temos inúmeros utensílios, inúmeros organizadores, que eles são tão bonitos, são tão encantadores, que estimulam até a organização, né? Então, faz com que
a criança se sinta estimulada a organizar. E outra questão também que é importante é tornar visível para a criança o brinquedo que ela quer, o joguinho que ela quer. Então, a questão da transparência, do deixar a mão em algumas situações, se não for nenhum tipo de brinquedo que possa ter algum prejuízo, né, de engolir, etc. Mas deixar acessível o que ele usa mais, a criança usa mais. Pode ser os lápis de cores, pode ser o material de pintura, os livros acessíveis. Então, essa organização, desde o quanto antes, já vai preparando para uma vida adulta que vai ter um facilitador muito grande. Porque, como você disse, a desordem do ambiente acaba realmente causando uma desordem interna, emocional, né? E a coisa vai virando uma bola de neve. Então, para além da minha profissão, da minha área de atuação, a organização é benéfica em todas as áreas. A organização financeira, a organização dos ambientes, a organização emocional, tudo isso é importante para que a vida da pessoa seja mais equilibrada, mais leve, né? Que é o caso da mentoria, que a gente também vai tratar ao longo do nosso bate-papo. Mas a organização é, de fato, primordial para a gente estabelecer uma ordem. Muita gente vê a palavra rotina como algo negativo. A rotina. Mas rotina quer dizer planejamento. É estabelecer prioridades. Hoje, para mim, a prioridade é fazer isso e assim por diante. E hoje, quando eu vi o seu story da cozinha com a bancada toda livre para você trabalhar com facilidade e tudo organizadinho do que você usa com mais frequência, muito próxima, me lembra um curso de formação que eu fiz. Inclusive, minhas amigas e mestras estão aí, Anne e Jane, que a tônica, né, é a um passo, a um braço, a um passo. Então, se eu preciso, tem que estar próximo. Não pode estar 2, 3, eu tenho que estar caminhando para pegar o açúcar, para fazer o bolo, o fermento, a farinha. Então, se está tudo à mão, fica muito mais prático e, consequentemente, mais produtivo. Sem dúvida. Olha só, Lívia, já vou jogar aqui uma pergunta que acabou de aparecer. A Laine Vitória, ela perguntou assim para a Lívia: como a organização faz diferença para quem trabalha em casa? Principalmente, como é que organiza a cozinha? Por onde começar? Bom, então, isso é importante. Quem trabalha em casa precisa ter uma organização ainda mais efetiva, porque você bem sabe, né? Junta a família, junta as demandas da própria casa, dos filhos. Então, tudo começa por um planejamento, né? Nós, como profissionais de organização, temos que pensar sistemas que facilitem a vida de qualquer cliente. E dentro de casa, essa ação ainda se torna mais importante. Quando você planeja, né? Hoje foi até essa semana, um dos meus posts foi sobre planejamento. A gente sempre vai estabelecer prioridades. Pronto, segunda-feira. Eu tenho N coisas para fazer, mas quais são as minhas prioridades? Então, eu tenho uma reunião às 8h. Então, aquela é minha prioridade. Depois eu preciso fazer um documento, eu preciso enviar um e-mail. Isso tudo precisa ser listado de preferência, e aí vai tanto das pessoas extremamente tecnológicas, que vai usar o Trello, que vai usar o Google Agenda. Apesar disso tudo, eu continuo com minha agenda física aqui para eu anotar. Eu ainda também preciso, eu acho que é o vício da Pro, né? Ainda está no escrever também, apesar de usar os recursos tecnológicos, mas para se organizar a gente precisa planejamento, estabelecer prioridades, né? Estabelecer uma agenda. E, obviamente, que nós sabemos que a agenda não é rígida, ela não que eu não posso
possa ter maleabilidade com ela, porque podem acontecer imprevistos, mas quando você já tem em mente uma ideia do que você precisa fazer, estabelece prioridades, principalmente para casa, é extremamente importante. Não sei se você já ouviu falar do método Pomodoro. Já ouviu? Já ouvi falar, mas pode dar uma entradinha, porque eu acredito que talvez nem todo mundo conheça. Quem está aqui na live conhece esse Conhece método, pode escrever aqui pra gente. Pronto. Pois é, aqui minha mestra dizendo que ama escrita. Eu também sou muito da escrita, eu sou Isa. do papel também. Não tem Pois jeito. é. Eu acho que quando a gente escreve, a gente internaliza mais, né? Mais do que apenas o ouvir ou colocar no celular. Eu tenho uma sensação, para mim é muito válido quando eu escrevo. Parece que o cérebro internaliza e absorve melhor aquela informação. Mas Aqui em diga. casa, a gente as duas pontas. Eu sou papel, papelzinho para tudo, agenda escrita, papelzinho colado na parede, não sei o quê. E o Greg, meu esposo, é tecnológico. Tudo no celular. Ele fala, meu Deus, amor, larga esses papéis. Eu falo, não consigo. Eu tenho, parece que até um certo prazer de ir riscando, ó, igual aqui, ó. A Rita Veloso falou, eu também tenho esse prazer, é tão bom você dar um check numa O atividade. checklist é maravilhoso. Isso ainda. Pois é. Eu também adoro fazer o meu checklist, botar minha gaivotinha ali de prova cumprida, é delicioso. Então, o método Pomodoro, ele visa uma produção de alguma atividade intercalando com momentos de pausas. Né? Isso para quem está estudando, para quem trabalha em home office, a técnica indica 25 minutos de produtividade e 5 minutos de descanso, de pausa. E nesse momento de pausa e de descanso, é pausa e descanso mesmo. Não é atender o telefone, ler o e-mail, não. É pausa, é fazer qualquer outra coisa que não esteja ligado à sua atividade, a atividade que você está fazendo. E esse método indica que você tenha 4 sessões de 25 minutos. Então, 25, 5 de pausa. 25, 5 de pausa, até formar 4 sessões de 25. E depois você dá uma pausa maior. Né? Os estudiosos dizem que você vai ter muito mais produtividade quando você fraciona as suas atividades do que se você ficasse 2, 3 horas consecutivamente produzindo, que chega um momento que realmente a gente cansa. Né? Você já não vai ter a produtividade que você deseja. Então, é algo que eu procuro, dentro da medida do possível, praticar. Quando eu tenho uma avaliação para produzir, ou quando a gente tem algum material de mentoria para produzir, então eu foco ali. E outro detalhe importante desse método é que precisa ser um combinado, já que a gente está dentro de casa, né? As pessoas precisam entender que aqueles 25 minutos de foco, ele não pode ser ou não deve ser interrompido. Tem que ter o combinado de, olha, nos 5 minutinhos que eu vou ter de minha pausa, eu lhe escuto, eu lhe atendo. Precisa ter essa compreensão, né? Não adianta ficar batendo na porta, ficar, mãe! Porque senão toda aquela questão da produtividade acaba se perdendo. É, de fato, foco durante os 25 minutos e nas pausas a gente vai fazer todas as demandas, as necessidades que a casa e que a família também às vezes requer. Eu considero um método muito interessante e funciona para muitas pessoas que eu já indiquei. Esse foco realmente é muito, muito, muito interessante. Gosto muito desse método. Eu falo que assim, é bem desafiador quando a gente tem criança em casa, né? Então, assim, eu falo que eu fui descobrindo também ainda mais forte o poder da organização para aumentar a minha produtividade, porque as minhas atividades aqui com a doceria começaram exatamente um mês após a pandemia, numa cidade nova. Na época eu ainda morava na casa da minha sogra, então era uma cozinha compartilhada com mais pessoas, e com a minha filha pequenininha em casa, que ainda não tinha nem 2 anos. Então, assim, é um desafio imenso,
né? Porque tem vários poréns que vai, tipo, tirando ali, né, desorganizando. Então, eu sempre, quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu falo que sempre a prioridade é a minha filha. Mas o que eu tive que fazer? Nesse período, principalmente que eu ainda amamentava, eu tinha que lançar a mão de, na hora que eu começo a fazer alguma coisa, eu tentar fazer aquilo, digamos, o mais rápido que eu possa, que eu não posso começar a bater uma massa de bolo, parar, deixar ela ali e depois eu vejo o que eu faço, né? Então, Com assim, certeza. a gente, ó lá, e falando dela, Por que a fofinha tá aí? veio aqui pedir se pode comer um bolinho. Aí eu fazia o quê? Comecei a deixar tudo na mão. E, gente, parece besta, mas você vai, no meu caso, né, puxando sardinha para o meu lado, você vai começar a fazer um bolo, olha no pote se tem a farinha. Isso. Olha no pote Exatamente. antes de começar, né? Olha no pote se tem o açúcar. E é por isso que eu deixo, hoje, né, eu mostrei um pouquinho ali da minha bancada livre, com tudo que eu uso muito ao meu alcance. E no meu caso, eu gosto de potes que fiquem transparentes, porque eu vejo a quantidade de coisa que tem ali. Justamente para quê? Não comecei a bater um bolo, ai meu Deus, tem que subir lá na despensa, no meu Isso. caso, que eu tenho que subir, para pegar um pacote de farinha, para pegar um açúcar, né? Então, são minutinhos que você poupa por estar organizada e faz Exatamente. o seu trabalho render mais. Sem dúvida. Sem dúvida, Rafa. Os utensílios estarem já à mão. Você falou de potes transparentes, né? Eu trouxe até aqui, né, os Ah, potes olha só. herméticos, né, que são extremamente importantes para a conservação dos alimentos que já estão abertos, né? E mais um detalhe, além de serem muito importantes, identificados, né? Porque várias farinhas são brancas, são muito parecidas, maisena, farinha de trigo, você abre, colocar a validade, né? Até quando aquele produto, aquele alimento está válido depois de aberto. Então, são detalhes que, no nosso caso do trabalho como personal, nós sempre verificamos validade dos produtos dos nossos clientes. Armazenamos em potes transparentes e herméticos, né? Porque conserva por muito mais tempo. Colocamos a data de validade, porque a gente sabe que existe a validade quando o produto está fechado e a validade a partir do momento que ele foi aberto. Exato. Então, isso tudo é muito importante observar, porque você está lidando com o alimento e com a saúde das outras pessoas. Então, é de uma Exato. profunda responsabilidade, né? E isso é uma coisa que eu vou deixar até um adendo aqui para as minhas mentoradas, para quem trabalha na cozinha de casa e tudo mais. Esse negócio de você deixar identificado e com a data de validade, gente, isso é normativa da vigilância sanitária para quem produz para fora, tá? Quem veio aqui dá um oi. Beijo, princesa! Então, assim, são coisas que, igual a Lívia acabou de falar, gente, vai além da organização. É uma responsabilidade alimentar, inclusive, né? Uma Exatamente. responsabilidade para com os outros, né? Então, eu falo assim, são atitudes simples que moldam, modelam e melhoram o nosso dia. Estão, inclusive, perguntando aqui, Lívia, onde que compra esses potes transparentes e herméticos? Olha, de preferência, né, a gente acha com mais facilidade em lojas de artigos, né, para casa, né? No nosso caso, aqui em Salvador, nós temos algumas lojas que são específicas de produtos organizadores. Nós temos a Olha loja só Armo, que que legal. é um paraíso para as personal organizers e também para as pessoas que gostam de organização. É um sonho. Mas a gente também encontra, né? Para quem nem sempre a cidade tem uma loja específica com produtos Uhum. organizadores, mas é possível encontrar em grandes
grandes lojas de, exemplo, Le Biscuit, Freitas, né? Então, para as cidades que às vezes têm essas lojas de grandes, né, redes, também é Uhum. possível e vale muito a pena. Eu vi que alguém colocou ali que também trabalha, usa potes de vidro. Também são muito importantes, interessantes, sendo herméticos, né? Então, também é muito bom o uso de pote de vidro, sim, excelente. Eu faço aqui, eu gosto também de potes de vidro para determinadas situações, mas por experiência, principalmente da época da sorveteria, principalmente, minhas bancadas de trabalho são de granito. Então, assim, a gente sabe que às vezes, no meio de uma correria ou outra, se você botar um pote de vidro com um pouquinho mais de força numa bancada, num momento de muita correria, você pode ter o acidente de quebrar e Isso, tudo mais. Então, eu acabo sempre optando pelos de acrílico e de plástico, pela correria, sim, da maioria das vezes, da produção. E os de vidro, a gente acaba usando mais para consumo, digamos, para a cozinha de casa, né? Para guardar um isso. alimento, alguma coisa assim. Porque é interessante, gente, o tal do pote transparente, parece que ele dá tanta visão para a gente, não só nessa questão que eu falei de ver se tem o produto ou não, mas vai pôr a sobrinha do almoço na geladeira e vai deixando lá em um monte de pote que você não vê o que tem dentro, que daqui a pouco a geladeira também tá um Deus nos acuda, né, Lívia? Exatamente, exatamente. Fica realmente o caos. E às vezes informações tão simples. Alguém perguntou ali no Freitas, sim, vende potes organizadores na Freitas Varejo, se não me engano, aqui em Salvador a gente chama de Freitas Varejo, que eu acho que é uma rede realmente tem muito presente no Norte e Nordeste. Então, realmente, o visualizar é um facilitador. A gente diz também no jargão da organização: o que não é visto não é lembrado. Olha só, Então, não é a só no gente. marketing, né, Lívia? Não, não mesmo. O que não é visto não é lembrado, né? Então a gente observa se a gente deixa um guarda-roupa desorganizado, um closet desorganizado. Muitas vezes a gente acaba e vai dizer, "Ih, não tenho nada para vestir." Quando não é bem assim, né? Então, às vezes você não está visualizando algumas peças que você tem, porque há um desencontro, tá meio embolada, ou dentro da gaveta, ou uma coisa que muito simples, Rafa, mas que otimiza muito esteticamente e tem uma funcionalidade incrível, é uma uniformidade de cabides. Se a gente observa, né, cabides dos mais diversos, e aí tem uma amiga que diz que salvou o guarda-roupa dela que estava nessa pegada de vários cabides. Algumas roupas parece que são engolidas no meio desses É cabides verdade. diferentes. E quando a gente uniformiza, todos vão ter o mesmo tamanho, a mesma largura, a mesma altura. A gente tem a visão total, completa de todas as roupas que nós temos ali. Diz assim, a minha mas de hoje que eu não sabia, nem sabia que eu ainda tinha essa roupa. Pois é, o que não é visto, não é lembrado, não é usado, e aí a gente vai deixando de usar peças que nós gostamos, ou que pode fazer inúmeras combinações, mas que a gente simplesmente esquece. Exatamente. E, gente, vou fazer um pedido aqui para você que está na live aqui conosco. Clica nesse aviãozinho aqui e envia essa live para as pessoas que você acha que vai também usufruir muito dessas informações. Porque quem não quer ser mais organizado e ter mais produtividade, não é? E eu vou pegar um gancho dessa história da Lívia do guarda-roupa, que é uma coisa que eu também fui aprendendo. Essa eu fui aprendendo sozinha e hoje eu dou essas dicas, né, para quem trabalha na cozinha e também para quem está comigo dentro da mentoria, que é organização do armário, né, Lívia? Chegou do mercado com compra nova, eu sempre falo, principalmente para reposição de estoque, para quem trabalha com itens alimentícios. Não vai lá e põe em cima da farinha e do açúcar que já estava, né? Os que estavam antes vêm para cima, os novos vêm para baixo, e de uma maneira que você consegue ver.
Porque eu acho que tem uns armários, né, Lívia, de cozinha, que deve ser, que quando a gente abre, aqui em casa já teve dessas, de ser meio que um buraco negro, assim, né? Na hora que você resolve fazer, vou fazer a faxina do armário. Você descobre aquela lentilha que você comprou achando que você ia comer sei lá quando, começa a tirar um monte de coisa vencida, e ó, tem uma mentorada minha aqui que abriu para mim esses dias, que ela foi fazer uma organização nos estoques dela e estava bem nessa situação de ter coisa vencida por justamente não estar sendo vista. Então, eu sempre falo, a gente consegue, através da organização também, né, Lívia, poupar dinheiro, se assim nós podemos dizer, né? Sem dúvida, sem dúvida. A organização também traz economia. Perfeito, Rafa. Nós utilizamos de modo geral e que é um facilitador, principalmente em algumas situações nós temos armários de cozinha que tem um vão entre uma prateleira e outra muito grande. Então, nós já temos dentro do mercado de organização organizadores que vão fazer como se fosse uma subdivisão numa prateleira tão alta, otimizando o espaço. E essa questão do quando você vem do supermercado, dá trabalho? Às vezes, mas o custo-benefício é tão grande de você não perder alimento, né? A gente sabe o quanto de pessoas que precisam daquele alimento e a gente está jogando fora por falta de atenção. Então, os mais antigos, eles vão vindo para frente e o que você vai comprando, vai colocando para trás. Então, você sempre vai usando aquele que está com um vencimento mais próximo. Então, isso é importantíssimo. Você pode colocar um atrás do outro, né? Um cestinho plástico, um cestinho de acrílico, não importa. O importante é você colocar de preferência o que a gente chama de categorizar. Se são grãos, a gente bota os grãos juntos, né? Açúcar, ou feijão, ou macarrão, a gente vai categorizando os produtos e vai colocando sempre os aramados, exatamente. Nós temos os aramados que facilitam essa divisão de espaços muito largos. E sempre a gente vai trazendo o que está mais antigo para frente, que vai ser logo usado, e o que a gente está comprando, ele vai vindo para trás, e há uma economia sobremaneira em relação a isso. Você vai deixar de perder produtos que venceram, né? Aí, como você falou, às vezes a gente encontra situações e dá muita dor. Você jogar alimento fora. Organização é vida. É vida, é economia, é ganho de tempo, é produtividade. Então, primeiro entra, é exatamente o mais antigo, e depois a gente vai subsequentemente consumindo o que está mais novo, mais recente. Então, de fato, é essa otimização. Outra coisa, às vezes a gente compra um produto em quantidade do que já tem, e outros produtos que a gente... vixe, não tem uma farinha de trigo. Então, gente, uma lista de compras, ela é extremamente necessária. Coloca na porta da geladeira. Faltou isso, eu vou anotando, né? Eu anoto na nota skip, tá no celular, mas ainda tem, né, na geladeira uma listinha. Faltou leite, faltou pão de forma. Você vai anotando ali, então é um facilitador. Quanto você ganha de tempo de ficar no mercado? E o que foi mesmo que eu vim comprar? Olha a perda de tempo. Não é? Eu vi você essa semana no mercado, né, Rafa? Certamente você já foi com sua lista pronta. Exatamente, porque senão a gente também perde tempo no mercado. E exatamente o que você falou, você traz aquilo que você não precisava. Exato. E o que precisava acaba ficando lá. E uma dica que eu sempre costumo dar para quem trabalha, né, com cozinha, gente, eu falo assim, dá trabalho às vezes num primeiro momento, principalmente para quem tem mais colaboradores, é criar já uma lista fixa. Isso na sorveteria, que a nossa operação era maior e tinha mais colaboradores envolvidos, foi a resolução dos nossos problemas. A gente tinha uma lista fixa com tudo que a gente usava. Tudo. E hoje eu tenho uma adaptada aqui para doceria também. Tudo tá lá
com um quadradinho do lado. Então, a hora que você pega para fazer a lista, tá tudo ali. Você precisa checar um estoque, tá tudo ali. Opa, farinha. Não, farinha não precisa, então eu deixo com um X. Açúcar eu tenho só uma, talvez eu preciso comprar mais duas. E lista de mercado, gente, lista para fazer compra é também economia de tempo e de dinheiro. Não tem, né, Com Lívia, não certeza, tem o que falar. sem dúvida, sem dúvida. E eu vou voltar um pouquinho ali na história do armário, Lívia, para você dar uma dica para nós. A organização dos armários, né? Principalmente, eu falo assim que eu tenho a impressão que de uns tempos para cá, a gente vê esses armários, prateleiras, às vezes, para comprar. Quando você faz o planejado, você faz mais do seu jeitinho. Mas guarda-roupas e tudo mais, que, igual você falou, né? São aquelas prateleiras altas, você fala, meu Deus, eu vou sair empilhando tudo, né? O que eu vou fazer? No armário de cozinha, Lívia, principalmente, que é o nosso foco maior, qual a melhor forma para a gente organizar? São os cestos? São os armados? Como que fica mais prático para a gente fazer essa setorização? Ou a gente só setoriza na própria prateleira do armário? O que você indica para a gente nesse sentido? As duas coisas são necessárias. Se você tem como otimizar esse espaço, maravilha. Então, hoje em dia, a gente também trabalha com o que nós chamamos de marcenaria inteligente, que são pequenos ajustes que nós fazemos no mobiliário que já existe. Então, fazer uma subprateleira. Então, isso pode ajudar sensivelmente na organização. Pode ser também o uso dos aramados para você ganhar espaço, porque você fica com o vão de baixo, o aramado, e às vezes a prateleira de cima você subdivide. Mas eu penso que em vãos, principalmente no caso de armários que são profundos, o uso de um cesto para você colocar os produtos é fundamental, porque você simula uma gaveta. Né? Então, quando você pega um cestinho, ou você utiliza, você puxa, você pega o que você quer e coloca de volta. É a simulação de uma gaveta, o que vai facilitar. Se você empilha, a bagunça tende a acontecer com muito mais rapidez. É o mesmo raciocínio de, por exemplo, que a gente faz aqui. Eu trouxe um outro organizador que é um facilitador de uma nossa vida, que são as colmeias organizadoras. Então, as colmeias organizadoras, elas têm de vários tamanhos. Elas podem ser utilizadas para peças íntimas, para meias. Essa daqui eu trouxe com camisetas. Então, elas possuem vários nichos e se você não tem gavetas para colocar, ou até dobradinha, como se fosse empilhadinhas assim, ou ainda de uma forma que você organize de uma forma melhor, é um outro utensílio, é um outro organizador que é um facilitador. Eu estava conversando com um cliente, é um amigo, um colega professor, e ele dizendo, Livinha, você precisa dar um jeito em minhas gavetas. Aí ele tirou a foto e me mandou. Eu disse, mas rapaz, as colmeias vão facilitar. E o que é colmeia? Colmeia para mim é de abelha. Aí eu tirei a foto, fiz um videozinho para ele. Então, são organizadores que, por exemplo, eu vou pegar a segunda camiseta, a primeira fica intacta no lugarzinho dela, no nicho dela. Então, é a mesma simulação de você colocar as cestinhas, os cestinhos organizadores, simulando, então, se é no caso de uma prateleira, eu puxo a colmeia, pego aquela camiseta, aquele sutiã, aquela calcinha, aquela meia que eu quero e coloco de volta, sem desorganizar as outras que estão ali naquele espaço. Olha só, já acho que o meu esposo está assistindo aí, amor, já vamos ter que comprar umas colmeias dessas. Porque a gente está nesse jeito aí, Lívia, que você falou. Puxa uma camiseta que está do lado daquela saltada para cima, você está na preta, você só dá aquela, né? Tipo, fica aí, depois eu arrumo, né? Eu já tinha visto sobre as colmeias, mas olha como na prática é mais interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão. Que a hora que eu puxo uma, a outra fica.
E ficam perfeitas, dobradinhas, como se nada tivesse acontecido. Por- Aí minha nutri querida Priscila dizendo que já passou a usar, né? Eu orientando, disse assim, ela já está utilizando e para organizar panos de prato, deixa tudo bonitinho. Olha que Ai, coisa que linda. legal. Pano de prata é uma ótima. Ótima. Ó, o Greg tá aqui, Lívia, já falou, já quer, já, ó. Pois é, Já quer as ótimo, também. Greg. Você vai ver como vai facilitar a sua vida. Você vai deixar tudo organizadinho, não vai ter estresse. Você vai visualizar tudo que você tem sem desarrumar, né? Panos de prato, gente, Nossa, é fora de série. pano de prato foi sensacional, né? Fora de série. Porque realmente o tal do pano de prato, eu não sei se é todo mundo, se sou eu, mas parece que a gente tem as determinadas preferências, né? Sim, Aí eu vou, sei lá, enxugar uma louça, ai, tem que ser esse. Ai, vou colocar para cobrir o bolo que tá esfriando. Ai, não, tem que ser aquele. E daí você tá lá, né? Tudo empilhadinho em cima do outro. O que que acontece? Puxa um, vem tudo, né? vem tudo. Já desarrumou todos Já os outros. Então, desarrumou tudo. são facilitadores, né? Quando a gente pensa em levar uma vida leve, a gente tem que pensar em objetos, utensílios e organizadores que facilitem e que mantenham a organização. Porque senão fica um sofrimento que você arruma, desarruma, arruma, desarruma, arruma, organiza, desorganiza, organiza, desorganiza. É eternamente nesse processo. Então, o objetivo do personal é trazer soluções para que aquilo tenha uma durabilidade. Não é criar uma dependência da pessoa, é trazer clareza que você organizando e você tendo, né, toda a família, conhecimento de toda a família de como fazer, porque ou então se você tem uma colaboradora, a gente faz inclusive o treinamento da colaboradora quando Olha nós que estamos legal. fazendo a organização na residência. Às vezes é uma faxineira, né? Às vezes só vai uma vez na semana, mas a gente combina para poder ensinar as dobras. Aí nós temos outra. Como é que às vezes a gente vê, né? Coisa de cinema, tudo dobrado bonitinho. As nossas mãos são mágicas, mas a gente tem também alguns facilitadores, como que a gente chama de gabaritos, né? Que Ah, são tá tudo do mesmo para tamanho. dobradinho do mesmo tamanho. Então, isso é muito importante, facilita. Aí, ó, Rita falando também que as caixas transparentes para talheres e utensílios de É confeitaria, você bateu o ótimo. olho, você já visualizou. Né? Então, às vezes, não tem necessidade nem de caixas com tampa, porque tem que estar acessível, tem que estar à mão, tem que estar fácil para nós utilizarmos. Então, além da mágica das mãos, que a gente acaba já com a prática fazendo as dobras praticamente bem semelhantes, mas nós temos Uhum. também o recurso dos gabaritos, que tem de vários tamanhozinhos. E aí a gente vai, desde roupinha de bebê, essa semana, Rafa, eu fiz a organização de um quartinho de bebê. Nasceu Ai, que até delícia. anteontem, uma fofa. E aí eu fiz tudo, aquelas miudinhos, aqueles bores pequenininhos, tudo dobrado. Aí tem o encantamento da mãe. Ai, meu Deus, eu não vou querer nem desarrumar. Eu disse assim, tá em colmeia, minha amiga. Você vai tirar, os outros vão continuar Nossa, essa lindamente no colmeia é lugar, fantástica. visualizando tudo perfeito. Então, existe a mágica da personal, mas existe também todos os organizadores, todos os utensílios que nos facilitam e facilitam a vida de todos os clientes, das pessoas que desejam se organizar. Como disse minha mestra, aí, organização é vida, gente. Isso aí. E uma coisa que eu achei bem legal, Lívia, eu coloquei um pouquinho ali antes de te chamar, mas também chegou bastante gente agora, é trazer a organização de uma forma leve, né? Não é para você virar um paranoico da organização e deixar todo mundo louco em volta, né? Eu Com achei muito certeza. interessante na sua sinopse você falar disso. Que sim, a gente tem que manter a organização, é interessante manter a organização, mas também a gente precisa de um tempo de qualidade com a família, né? Então Sem dúvida. tem que ter o equilíbrio, né? Perfeito. A palavra-chave é, de fato, equilíbrio.
E quando nós criamos o hábito da organização, e quando a gente tem o apoio, né, a colaboração, o compartilhamento das tarefas, e que todo mundo sabe, cada objeto tem a sua casinha, tem o seu lugar específico para morar, né? A gente chama a casinha de cada coisa, de cada objeto. Todo mundo tira e bota no lugar. Então aquilo ali vai deixando natural, fica leve, porque onde é que está a tesoura? Está ali. Tirou, usou, coloca no lugar. Então não vai ter o desespero, um documento. Às vezes a gente precisa de uma hora para outra de um documento, apresentar um documento. Ih, meu Deus, onde é que está? Então desarruma a casa inteira para achar. Então tem que ter leveza. E, infelizmente, nós sabemos que a quantidade de pessoas com questões emocionais é muito grande, né? Principalmente pós-pandemia, é algo muito sério e muito grave. Então, a organização é importante, mas a casa tem vida, né? O ambiente tem que ter vida. Então, não é você proibir sua filha de brincar, não é você proibir seu marido de tirar aquela última camiseta que ele quer porque vai desarrumar. Tem que ter leveza, né? A gente tem que ter a clareza de que a casa tem vida, ela vai se movimentar. Lívia, sua casa é perfeita, organizada? Tem horas que não. Porque a gente sai para trabalhar, porque a gente tem outras prioridades, que foi o assunto que a gente começou, né? A gente tem, poxa, hoje a minha prioridade não vai ser organizar a cozinha, vai ser fazer outra coisa, né? Eu tenho uma filhota de 90 anos, então minha mames é minha prioridade, né? Então, estar com meu marido, descansar um pouco, porque a lida da vida da gente é muito pesada. Pela sobrevivência, pelo sustento, né? Enfim. Mas se a gente entende que a organização vai me trazer essa facilidade, essa funcionalidade. E eu entendo que se hoje eu não estou a fim de organizar, eu vou readaptar a minha rotina para que eu faça isso amanhã ou depois de amanhã. Isso é trazer leveza para a nossa vida, né? Então, por isso, isso. Com certeza, é levar uma vida leve, é saber priorizar as coisas. Fim de semana eu vou priorizar a minha família, eu vou priorizar o meu descanso, porque a gente organiza, né, planeja de forma que tudo tenha o seu momento. Sem neura, sem loucura, sem estresse, sem isso tornar uma angústia, porque senão perde a finalidade. Não pode ser algo que torne angustiante, e sim prazeroso. Essa é a tônica da organização. Exatamente, porque não é para virar um fardo doloroso, né? É para a gente justamente manter esse equilíbrio em casa. E eu falo que, assim, é igual a gente, aparecer nos stories, por exemplo. Não tô afim hoje, não tô me sentindo bem. Tá tudo bem. Tudo Você bem. não tem que encarar isso como uma responsabilidade. Igual aqui em casa, né, com criança pequena. Não adianta achar que vai sempre chegar aqui e vai estar tudo, né, tudo certinho. Porque eu não vou virar para ela e falar mãozinha para trás para entrar dentro de casa, né? Com certeza. Porque não pode desarrumar. É claro que quando a gente ajeita, a gente fica com aquela sensação, tipo, não desarruma, né? Tipo, tá tão bonito, arrumadinha. Mas casa, igual você falou. Casa tem vida, né? Uma casa, casa só não tem, as coisas só não saem lugar em estande de imobiliária. Se é vida real, a casa vai ter alguns momentos, a casa tem vida, exatamente, vai ter momentos de que a coisa vai estar fora do lugar. Agora, falando disso e pensando numa dica, né, que a gente está sempre nessa... eu acho importante nós criarmos um hábito de 15 minutos antes da gente dizer assim, pronto, desconectei, desliguei, vou descansar. Dá uma passada pela casa e vai fazendo, olhando assim, o sapato tá fora do lugar, eu vou botando. Não é para você fazer a faxina, nem você fazer a organização da casa inteira. É a gente fazer todo dia um pouquinho, tirando, né, da vista aquilo que está mais gritante. Exato. Por quê? Outro hábito meu. Eu não gosto, acontece, mas eu não gosto de deixar louça
da noite para o outro dia. Por Ah, quê? Para o café da manhã já me desorganiza completamente. Se aquilo já está tudo ali desorganizado. É hábito. São uhum, hábitos que a gente vai criando, que cada um vai tendo aquilo que considera mais viável para a sua realidade. Poxa, Lívia, eu exatamente. não consigo, não. Deixa lá e de manhã eu dou um jeito e faço tudo. Cada casa é uma casa, né? Cada realidade a gente vai ajustando aos nossos hábitos, aos nossos gostos. Mas eu sempre já virou uma rotina. Uhum. Lavo ali a louça direitinho, dou uma passada de olho e o meu caderno de estudo está fora do lugar. Vou botar na minha estante aqui do escritório. E o sapato? Vou levar lá para cá, para a varanda. Ou e tem roupa que foi tirada e não guardamos. A gente tira e já vai botar ou no cesto ou na máquina. Então, a gente dá aquela geral em 15 minutinhos. E essa manutenção do dia a dia facilita o dia seguinte. Já dá a mesma coisa que arrumar a cama. Para mim, arrumar a cama, né? Acordei, às vezes vou fazer qualquer outra coisa, vou dar o café de minha bebezinha, vou fazer ajeitar as coisas, mas eu preciso arrumar a cama. Porque me Eu dá vivi uma esse hábito sensação também. já de que produtividade, né? Aquilo ali parece que já eu comecei organizando e as coisas parecem que fluem. Né? Aham. Então, são algumas coisas que criam-se os hábitos e facilitam a minha vida. Isso daí do arrumar a cama, eu falo que era uma coisa que eu sempre vi em livros, via muita gente falando, né? Falava, nossa, mas será que faz tanta diferença assim, né? Já tem algum tempo que todo mundo levantou, tudo, vou lá arrumar a cama. Gente, parece que de chegar no quarto e ver a cama arrumada, é exatamente isso. Tipo, ai, aquele alívio, aquela sensação, né, de produtividade. E que nem no meu caso, que produzo em casa, essa questão da louça que foi usada para doceria, isso também. Eu gosto de, tipo, deixar limpo, porque o que que acontece? Se chega para produzir, se tá o, o bowl da batedeira sujo, a forma que você vai, tudo sujo, olha o tempo que você demora num dia para engrenar, né? Tipo, até você lavar tudo para você começar a sua produção de novo. E teve um filme que eu assisti, um documentário, falava de um chefe francês, que eu achei isso sensacional e eu tenho aplicado sempre na minha cozinha, dentro das possibilidades, né? É o sujou, limpou. Ah, caiu um pedacinho, um pouquinho da massa de bolo aqui na bancada. Já limpa naquela hora. Porque senão você vai lá põe a forma da outra em cima, aí é uma coisa que vai desencadeando e puxando a outra, né? Então é bem isso, são às vezes pequenos hábitos que ajudam a gente na organização. E aqui em casa, de vez em quando, também pego no pé de tipo, vamos, se a gente saiu do quarto para ir para a cozinha, tem alguma coisa pelo sono, já vamos recolher, Isso, já recolhe, já põe, né? Você já está passando, não custa, exatamente. né? Alguém comentou aí, eu passou rápido sobre uma indicação do Dr. Bactéria de só arrumar a cama 2 horas depois, e faz Isso. todo sentido. Porque a gente tem que deixar arejar, né? É importante também a gente usar alguns produtos antibactericidas, antifungicidas, deixar realmente arejar, porque tem os suores noturnos, né? E aí, se a gente já dobra tudo, Uhum. aquilo ali vai proliferando. Então, é fato. Por isso, acordou, vai resolver alguma coisa, vai tomar um café, vai tomar um banho, e aquilo ali já vai. Você abre a janela ou deixa arejando de alguma forma, justamente para que não crie umidade, consequentemente mofo, né? Mais ácaros, enfim, isso é realmente necessário e importante. Mas já existem alguns produtos que facilitam esse processo por serem antibactericidas. E aí, quem quiser depois, lá no meu perfil, manda uma mensagenzinha que eu indico sim, Rita. Vai lá no meu perfil, Lívia Lima Organiza, para não parecer uma propaganda aleatória, mas existem Exato. N produtos, pelo menos uns 2 ou 3, muito bons, e que são antifungicidas, antibactericidas, desodorizadores, então facilita e acelera um pouquinho
mais esse processo. Mas é importante, sim, deixar esse tempo arejando o colchão, o travesseiro, né, a fronha, os cobertores, isso realmente é muito importante. E ó, gente, vou falar mais de uma vez para você. Manda no aviãozinho essa live para as pessoas, manda para o marido que o Greg acabou de falar aqui que ele vai começar a organizar a casa já. Acho que eu vou deixar a Lívia falando 1 hora aqui para ver se, né? Vamos acender essa chama da... Com todo prazer. Gente, eu falo assim, são detalhes às vezes, né? Não é uma ação gigantesca, né? A gente não tá falando de você pegar e faxinar tudo, Isso. né? Vai ter o dia que você vai descer o guarda-roupa inteiro, vai faxinar, vai tirar tudo dos armários da cozinha. A gente precisa também ter esse movimento de vez em quando, né? Mas se a gente todo dia consegue ir colocando cada coisa no seu lugar, não deixar a roupa suja em cima da tampa do cesto, essas coisas assim, né, Lívia? Facilita, né, Rafa? Isso aí, Rita. Lívia Lima organiza. Ela está perguntando se é esse o perfil exatamente. Isso. Lívia Lima organiza. Então, eu sempre trago dicas, orientações, informações, tanto de limpeza, como o Rafa disse, né? Eu tenho uma questão também, além de personal organizer, de consultora de house care, que é justamente consultoria com os cuidados da casa. Né? Então, de modo geral, a limpeza, a organização, a governança, tudo isso inserido no trabalho que eu costumo fazer, e inclusive também na mentoria. Engloba toda essa área aí. Então, e eu fiz questão de trazer a Lívia para a gente ter esse bate-papo. É claro que vai surgindo dos mais variados, né, cômodos da casa. A organização parece que ela está muito, né, interligada. Igual eu falei, às vezes você quer fazer uma produção, a mesa está cheia de coisas, você não consegue, você precisa organizar, enfim. E eu trouxe a Lívia justamente aqui para justamente mostrar para a gente que é possível, com pequenos hábitos, com leveza e com estratégia, Sim. né? Porque você, acho que até esses dias você tinha postado alguma coisa nesse sentido, que também a gente não precisa ter uma prateleira de produto de limpeza com trocentos produtos, né, Liv? Sim. Não é isso sim. também, né? Exatamente, né? Nós estamos num nível de qualidade de produtos de limpeza que evoluiu muito. Então, é algo que eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar essa questão dos produtos de limpeza e principalmente porque eu sou alérgica, meu marido idem, nós temos questão, daqui a pouco, dependendo do produto, ambos têm rinite, sinusite, asma. Então, a gente precisa trazer produtos que otimizem, né, a questão da produtividade, 1 ou 2 produtos que consigam ter uma área de atuação o maior possível, com a qualidade do que a gente pode ter no máximo. Então, nós podemos falar aqui de inúmeros princípios ativos que têm trazido uma grande melhoria e diminuindo a quantidade de produtos, né? Então, se a gente fala de um quaternário de amônia, de um peróxido de hidrogênio, que são princípios ativos que você pode usar em praticamente todas as superfícies de sua casa, do teto ao piso. Então, você vai ter um único produto que vai atender a ideia da água sanitária, do limpador, do desinfetante. Então, assim, otimizar eu fiz isso no supermercado. Do nada, eu disse assim, olhei assim, cheguei no supermercado, eu disse assim, meu Deus, e tudo muito cheiroso, tudo muito colorido, que é justamente para nos atrair. Mas eu disse, não tem necessidade disso tudo. Então, eu fiquei me questionando e trouxe essa reflexão. Será que nós precisamos de tantos produtos? Biossegurança, exatamente. Então, a gente precisa estar atento a essas questões de que menos é mais. Né? Então, nós vimos
assim, se nós temos um produto desinfetante, um produto limpador, a gente já consegue resolver 90% dos problemas ou das questões de limpeza em nossa casa. Então, a gente não precisa do limpador, do desinfetante, do X não sei o quê, da coronã, do A, do B, do C, porque vários produtos mais modernos conseguem concentrar em um único produto e, melhor ainda, diluíveis, produtos que têm um alto rendimento, porque você utiliza 10 ml, 5 ml para 1 litro de água. Então, você vai ter uma economia fantástica. E a maioria dos produtos de supermercado de pronto uso, a gente está comprando água, né? Então, porque o princípio ativo é o mínimo e a maioria é água. Então, água a gente já tem em casa, então que tal a gente utilizar um princípio ativo que eu possa fazer a diluição? E essa diluição, ela pode ser diferenciada dependendo da minha intencionalidade. Então, é outra coisa que eu sempre coloco como meta nos workshops que eu faço, trabalhar muito essa conscientização de uma otimização e de uma escolha mais assertiva dos produtos de limpeza. Não é quantidade, é qualidade, né? É o que serve para vários ambientes, para várias superfícies e que vai ter uma qualidade extrema na sua limpeza. Exatamente, porque assim, eu vejo principalmente a gente que trabalha na cozinha, né? Aí a biossegurança, igual ele colocou ali pra gente, né? Esqueci o nome dele que tá aqui, Lucas. que é muito importante. E eu falo assim, tem muitas coisas dentro da cozinha que a gente consegue resolver com água e sabão. Tá bom. Perfeito. Né? Porque assim, desde uma higienização da bancada, que depois você vai lá e enxágua bem, a higienização das louças e tudo mais. E tudo isso faz parte, né, Lívia, da organização. Porque uma coisa está ligada à outra, igual a gente falou. Eu sempre faço assim, aqui no processo da doceria, as louças estão sempre lavadas, enquanto elas estão escorrendo, eu estou limpando a bancada, deixa tudo organizado. Parece que quando a gente vê tudo limpinho, organizado, acho que por isso que traz aquela sensação da gente, não desarruma, né? Porque é bom demais a gente ver a casa arrumada, a cozinha, a bancada de produção organizada. Isso traz um sentimento muito bom. E se a gente consegue fazer isso com menos produtos de limpeza, consequentemente, com menos gastos, até a nossa prateleira dos produtos de limpeza fica mais organizada. Sem dúvida. É o que você falou, e aí é outra diquinha, o que a gente chama de solução de manutenção. Borrifador, 0,5 litro de água, né, de um borrifador de 0,5 litro com 1 colher de sopa de detergente neutro, ele é uma diluição que é extremamente benéfica para você fazer qualquer tipo de limpeza de bancada. E você pode, por ser um produto neutro, né, ele não é nealcalino e também não é ácido, é um produto neutro, você pode utilizar em qualquer superfície, né? E como tem o desengordurante, o detergente, ele também quebra as moléculas de gordura, então você tem um produto ali, aquilo que a gente fala, né, do final da louça da noite. Eu pego um paninho de microfibra com essa solução que já fica pronta ali na pia, o borrifador já fica pronto. Passa assim, você passa na bancada, você passa nas portas, né, que às vezes respinga, né, de um alimento. Passou ali, pronto. Não precisa de enxágue, porque a diluição ela deixa bem fluida, então você não vai ficar com resíduo de sabão, de detergente, e é uma solução de manutenção. Acabou o almoço? Agora, o detalhe, gente, importante, não é aplicar diretamente no móvel, né? Porque a gente sabe, a maioria MDF e umidade em excesso, eles não combinam. Mas você coloca num paninho de microfibra, passou ali, deixa secar, passa outro paninho seco se quiser, ou se é um ambiente arejado, daqui a pouco tá seco, tá limpo. Olha a praticidade, com um produto que todo mundo tem. Né? Você não está comprando
um produto específico, né? Eu vou passar no meu pneuzinho para quebrar esse moléculas. Aí vai ficar um pouquinho mais eu já não sei se funcionar. Já não garanto a funcionalidade nessa questão. Mas, né, então. Mas para superfícies, eu garanto que funciona muito bem. Meio litro de água, Lívia, repete para quem chegou agora, solução de manutenção. De água num borrifadorzinho, né? De preferência borrifador, porque você vai esprear, não vai ficar direto assim a quantidade, com uma colher de sopa de detergente neutro. Gente, e outro detalhe, gente, não existe. O detergente vermelho é para isso, o detergente branco é para aquilo. Detergente neutro, o nome já está dizendo, é neutro. O que vai mudar é a fragrância. Mas a funcionalidade é a mesma. Eu, particularmente, já que vai ter a mesma funcionalidade, eu uso o amarelinho normal. Não precisa nem ser aquele Clear que é mais caro, né? Exato. Então a gente usa aquele amarelinho normal, tradicional, neutro. Todos são neutros. Meio litro, uma colher de sopa. Acabou, limpou a mesa, acabou a refeição, tirou, paninho, passa. Ah, Lívia, mas pode ser minha mesa, a superfície é de laca? Pode. É de madeira? Pode. Você não vai encharcar porque você está botando no paninho. Então, qualquer superfície. Gente, a live já valeu para você não precisar mais ir no mercado, ficar comprando os benditos multiuso, famoso, para ficar organizando tudo e deixar com cheirinho de limpeza, não é? Exatamente. Então, eu falo, são vários detalhes dentro da cozinha, principalmente, para quem, assim como eu, produz. Uma solução dessa de manutenção para limpar, sujou, limpou, você já mantém tudo arrumadinho. Produtos, né, que você usa mais à mão, te faz produzir mais rápido e te evita ficar andando pela casa e despensa procurando as coisas, né? Uma gaveta organizada, uma gaveta setorizada, né, Lívia? Aqui eu gosto muito de deixar uma gaveta de talher bem ser a primeira, porque você está toda hora precisando de uma colher, de uma espátula, de alguma coisa, e daí nas de baixo eu vou deixando as outras coisas que eu não uso tanto. A última gaveta vai ser um negócio que eu pego toda hora, não tem lógica. Isso, com certeza. A ideia, o raciocínio da organização é justamente esse, né? E aí a gente volta a um braço a um passo. O que eu uso mais vai ter que estar sempre à mão. O que a gente usa mesmo. Aqui, por exemplo, em Salvador, roupa de inverno, vamos dizer, não trabalhamos, né? Então, quando a gente viaja... Pois é, quando a gente viaja, então para que eu vou deixar na primeira gaveta? Para que eu vou deixar à mão? Se não é uma peça de roupa que eu vou utilizar com frequência. Então, o raciocínio do sistema de organização é sempre esse. Está sempre à mão aquilo que a gente utiliza com mais frequência. Você falou de escritório. Então, se eu sei que eu preciso do grampeador, de um bloco de notas, de uma régua, de um clipe, isso tem que estar na primeira gaveta. De um perfurador, isso tem que estar na primeira gaveta. Não adianta, numa resma de papel... Isso tem que estar prático, né? E acabou o papel da impressora. Está lá embaixo, não pode. Então, o raciocínio, a lógica da organização é sempre trazer para próximo aquilo que você usa com mais frequência, sem dúvida, é isso aí. E aí na verdade, dentro de qualquer trabalho, se você tirar um tempinho para pensar no processo, que foi assim que intuitivamente eu fui deixando as coisas mais à mão. Qual que é o processo para eu fazer um bolo? É primeiro pegar a batedeira, os ovos. Então, hoje em dia, eu tenho uma parte que é o outro lado da bancada que eu acabei não mostrando nos stories, Lívia, que a minha batedeira já está lá. Ela não precisa sair dali. Ela está ali. Exato. Já na tomada, porque eu uso ela o tempo todo. Agora, como pega uma, né, igual você deu essa dica da solução de manutenção que eu já vou preparar para deixá-la sempre aqui. Usou, caiu farinha, alguma coisa, já higieniza, lava o outro lado da bancada. Tá com espaço livre para encher a forma, para pesar a massa, para fazer todas as coisas.
e o forno já está logo ali na sequência. Exatamente. Então, eu falo, vale para tudo na vida. Tudo. Se você consegue traçar uma rota de como você vai fazer o seu serviço, é muito mais fácil você deixar a mão. Exatamente. Claro que a gente já pode até deixar como uma das frases da live, né, Lívia? A que você falou como que é a um braço... A um braço, a um passo. Né? O princípio do método VOI, né, que é de um curso de organização que nós temos aqui em Salvador. E essa é a frase-chave. Tudo que a gente precisa tem que estar a um braço. Eu peguei aqui a gramática, eu preciso utilizar, está aqui. A gramática, o dicionário, né? Então, ao braço ao passo, tem que ser algo que facilite a minha consulta ou a minha utilização, como você falou. Esse é o raciocínio. Que eu não precise ir lá para o outro lado do escritório para pegar alguma coisa que eu uso toda hora. Eu vou consultar a todo momento, né? Eu vou fazer um material para mentoria. Poxa, os meus livros de referência, aqueles que eu vou trazer, as principais citações, estão à mão. Eu vou pegar ali, tá aqui, ó, tá o computador tá aqui atrás, eu olho para cima e pego. Então, o raciocínio é esse. Quando a gente internaliza essa informação, a gente internaliza que tudo que a gente utiliza tem que estar próximo. E, mais uma vez, reforçando, é preciso ser de conhecimento de todo mundo. Porque nós mulheres, e aí eu vou também fazer a nossa meia-culpa, nós temos uma tendência de acharmos que só é perfeito do nosso jeito e a gente acaba não deixando com que as outras pessoas que vivem na nossa casa também façam. Pô, mas também, como é que fez desse jeito? Né? Vou usar, poxa, Greg, mas você fez dele. Não tá igual como eu faço. Se você quer igual, você faz, mas também não reclame. Né? Então a gente tem essa questão muito nossa do feminino de achar que nós temos essa perfeição no fazer. E outra coisa que eu vi nesses estudos por conta da mentoria que eu achei fantástico, nem todo mundo tem o nosso tempo. Então você solicitou, né, alguma coisa. Aí já faz. E aí eu tô tomando isso pra mim, porque eu sou essa, né? Por favor, faça ali. Aí eu já começo a ver, o negócio não está sendo feito. Aí eu vou lá e faço. Não, cada um tem o seu tempo. Contanto que faça, a não ser que seja uma coisa urgente, óbvio, mas internalizar que se a gente quer a contribuição, a colaboração, o compartilhar, cada um tem seu tempo e a gente precisa muitas vezes ensinar e educar, não é de primeira e não é só uma vez, é processo. É hábito, então não é com uma chamada de atenção que a gente vai resolver, né? Quando a gente educa o filho, a gente não fala só uma vez. Exatamente. Né? Então, é processo. Uma deixinha, né, que o marketing também nos ensina, que o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, com certeza. O óbvio precisa ser dito. E o que é óbvio para mim não é para você. E às vezes uma informação diz assim, mas como é que você não sabe isso? Mas não sabe e ok, também. Né? Então, essa busca do entendimento, essa clareza, vai fazendo com que a gente tenha uma vida mais leve. Não querer fazer tudo, não querer fazer tudo de vez. Então, tudo isso é aprendizado. Né? Cada um tem o seu perfil comportamental, exatamente. Cada um tem o seu ritmo, tem o seu perfil, tem o seu estilo. E valorizar, que é importante, né? Às vezes sua filhota vai fazer a dobra da camisolinha dela. Tá lá aquela dobra, mas ela fez. Poxa, filha, que maravilha, que lindo! E assim, gente, a gente tem que aprender a valorizar as ações, né, do outro, por menor que seja. Exatamente. É um avanço. E aqui ela gosta muito, quando a gente vai dobrar a roupa, tudo, ela gosta de sentar ali no meio e fazer a dobrinha dela e tudo mais. E daí, às vezes ela pergunta, mãe, eu fiz certinho? Daí eu falo para ela, não tá muito desorganizado. Ela fala, vamos fazer com a mamãe. Daí eu vou, mostro para ela e ela faz. E muitas das vezes eu deixo do jeitinho que ela dobrou ali. Depois, na hora que eu for organizar na gaveta, aí eu dou mais uma organizadinha.
mas ela fica tão feliz de falar, ai, que eu já Isso. sei, que eu dobrei, né? Então eu falo, tem muitas mães aqui no perfil da Dona Zilda que me seguem, que com certeza enfrentam esse tipo de dificuldade também em casa com as crianças, mas é bem isso, a gente tem que trazer para eles as ferramentas, né? E também tem que, é bem isso, parabéns, é assim, né? Dar essa contribuição, esse feedback, para que eles vejam a importância do que está Sim, sendo feito, né? Da mesma forma que eu falo, é minha cozinha, eu não queria contratar um colaborador para trabalhar comigo, mas chegou num ponto que você já não consegue mais, você precisa produzir mais, tem que contratar e tem que treinar, ensinar que cada coisa tem o seu lugar e dar todas as ferramentas para que ele também consiga entender isso. E nesse sentido, lá atrás da nossa conversa, quando a Lívia falou de etiquetar, de pôr nomes, né? Eu, quando trabalhava sozinha, eu sei que o pote da tampa amarela é o açúcar. Mas e quem acabou de chegar? Será que sabe? Né? Quando exatamente. a Pamela veio trabalhar comigo, ela falou, Rafa, vou pegar um canetão, vou pôr nome nessas coisas. Porque ela falou, senão vai chegar no momento, a hora que tá tudo na correria, que eu vou me confundir, né? Então, Exatamente. que nem muitas vezes, para gente que está dentro da operação, dentro do negócio, a mulher que às vezes acaba ficando um pouco mais responsável pelas coisas da casa, para nós é óbvio. Mas para quem está do outro lado, que não está mexendo sempre com isso, às vezes não é. Sim, sim. E por isso a identificação de gavetas, talvez em um segundo momento, um terceiro momento, não seja mais necessário. Mas se a Exato. gente identifica aqui, tá? Uma das minhas rotuladorazinhas, um instrumento de trabalho fundamental para a gente. Então, a gente identifica a gaveta que é das camisetas, a gaveta, por quê? Num primeiro momento, se a criança ainda não é letrada, né, se não sabe ler, a gente faz associações com figurinhas, com cores, né? E depois, a partir do momento do letramento, então, olha, aqui é a sua gavetinha de camisetas, aqui é a sua gavetinha do seu pijaminha, aqui é a sua gavetinha. Então, até aquilo se tornar um hábito. Em algum momento, talvez não seja mais necessário. Mas, inicialmente, o identificar, o etiquetar, né, o trazer a identificação é fundamental para que a pessoa saiba. Isso é organização, é a diferença do organizar e do arrumar. Arrumar é quando a gente coloca em qualquer lugar e depois a gente não vai achar, não vai Olha, lembrar. Mas se cada um tem a sua casinha, isso é organização. Eu vou tirar desta gaveta, a primeira gaveta tem o grampeador, o perfurador, a régua, pronto. Ali é a casinha desses objetos. Tirei, usei, botei no lugar. Isso é organizar. Arrumar um dia bota na primeira gaveta, na segunda tá na segunda, no outro dia. Então, olha o caos instalado. Que quando a exatamente. gente for procurar, não vai Não, saber onde está. preciosíssima essa diferenciação. Porque daí agora, até pra gente, quando for falar, não vai falar arruma o negócio, né? Vamos organizar, Organizar. né? Porque é bem isso, arrumar a Exatamente. gente tira. E muitas vezes o arrumar, né, Lívia, a gente tira da visão, joga para outro lugar e depois a gente vê. E é exatamente, é nesse depois a gente vê que a coisa Exatamente, né? E muitas anda. vezes a gente perde de fato, né? É a mesma coisa da Exato. visita que, ó, tô passando aí. Aí o que é que aí pronto. Arrumou. As vistas Essa está é a tudo lindo, mas clássica, vai né? procurar depois aquilo que você sabe lá onde botou. Mas se cada Exato. objeto tem o seu lugar específico, você vai achar sempre. Né? Se todo mundo colocar, tirar, usar e colocar, porque a casa tem vida, a gente usa, não o objeto não é para ficar lá no altar, é para ser usado. Então não é para guardar para depois, é para a gente usar. Então tá tudo certo. Gente, ó, nós estamos indo aqui para mais de uma hora de live, um bate-papo super leve, super gostoso. Você que está aqui, deixa uma nota aqui nessa live para gente saber se você está gostando.
manda essa live no aviãozinho para mais pessoas poderem compartilhar de todo esse conhecimento. A Lívia entregou um monte de informação para nós. E eu não quero também que a gente se estenda muito por aqui, porque esse assunto rende, né, Lívia? Hoje é uma sexta-feira. Eu sou, assim, extremamente grata por você ter atendido ao meu convite, ter aceito na plena sexta-feira à noite, pós-feriado, né? E a todos que estão aqui, de se disponibilizar, de estar aqui com a gente, para aprender, para entender um pouco mais. Porque eu falo que a hora que a gente começa a entender, né, um pouco mais sobre esse universo da organização, começa a perceber como a organização ela pode, de fato, não só aumentar a nossa produtividade, igual a gente falou, a economizar, a ter mais tempo livre, a tantas outras coisas que vão além, né, da organização só da cozinha, só do escritório, só da casa, a organização da nossa rotina, da nossa vida, dos nossos processos, né? E eu falo, isso é muito, muito valioso. Às vezes a gente demora um tempo para entender. Eu falo que eu demorei, de certa forma, um tempo para entender toda essa coisa da organização, mas a hora que eu me vi sozinha, dentro da minha casa, trabalhando na minha cozinha, em meio à pandemia, com tantas incertezas, se você não organizar, se você não criar um ritmo, um ambiente que te acolha e que te atenda e que faça você fazer as coisas mais rápido, é bom demais. E essa live aqui eu convidei a Lívia justamente para falar isso, porque não só para as mães e para todo mundo que está aqui, mas é também pensando nessas pessoas que trabalham em casa, as confeiteiras, as cozinheiras, que está chegando o Natal. Natal está chegando e se você não organizar a tua cozinha, não organizar a tua produção, você vai ficar aquela pessoa maluca que arranca os cabelos, que não quer mais saber de encomenda, não quer saber mais de nada, porque não consegue dar conta. Dá conta. E quando a gente é sozinho, né, Lívia? Principalmente numa produção, numa rotina, numa organização de uma casa, se a gente conseguir manter, igual você falou, 15 minutinhos ali antes de dormir, termina de colocar as coisas no lugar, fica tudo tão mais fácil, tão mais leve. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu agradeço muito, Rafa, pelo convite. Foi um encontro delicioso, né? Desde lá de São Paulo, a gente se uniu, né? Independentemente das áreas de atuação, mas criou realmente uma conexão entre nós. Foi muito gostoso, foi muito aprendizado. E aqui a gente está como mentoras com esse objetivo, né? A gente quer transbordar o nosso conhecimento. Nós estamos aqui justamente com essa finalidade. Você com o negócio de confeitaria, eu com toda a questão da organização, dos cuidados com a casa, eu acho que a escolha de Domando o Caos, leve uma vida leve, é muito assertiva para aquilo que eu trago para as mentorandas, a importância do autocuidado, do cuidado com sua saúde física e mental, né? Então, isso tudo é importante. A organização é fantástica, é necessária, para gerar esse tempo com quem mais a gente ama, fazendo o que a gente mais ama, se cuidando, porque às vezes a gente coloca outras prioridades, como eu disse, minha prioridade é minha filha, minha prioridade é minha mamis, mas a gente também precisa se colocar dentre os principais itens de prioridade, né? A gente precisa se cuidar até para conseguir cuidar dos outros. Então, agradeço demais, foi uma delícia, muito obrigada a todo mundo aí que foi tão participativo, tão carinhoso, muito, muito, muito obrigada mesmo. Super feliz. Eu também estou muito feliz em te receber, em fazer essa conexão de Rondônia com a Bahia, né? E, de fato, a gente se conectou lá em São Paulo e foi muito bom. Eu falo, as ideias vão fervilhando, né? Isso também é um dos objetivos, Lívia, dessa série de lives que eu vou fazer com os convidados, é trazer um pouquinho dessa ambiência aqui para dentro do Instagram, porque a gente sabe que isso faz muita diferença, isso é transformador, né? E se a gente pode unir para falar de um negócio que a gente gosta e transbordar na vida das outras pessoas também, por que não, né? Muito obrigada, Lívia,
por ter aceito esse convite, se dispor numa sexta-feira estar aqui comigo. A gente vai encerrando agora para que também não fique muito longa, né? Até para quem vai vir depois assistir essa gravação. Gente, sigam a Lívia, ela compartilha dicas incríveis lá no Instagram dela. Já se colocou à disposição para fazer uma troca de ideias sobre os produtos. Sim. Né? E eu acho que é essa troca, esse compartilhamento de conhecimento que faz a gente ir mais longe, né? A alcançar mais pessoas e a fazer o conhecimento se expandir, fluir, Isso aí. né, Lívia? Isso A aí. live vai ficar salva, tá, gente? Vai estar aqui. Eu vou fazer daqui a pouco a marcação com a Lívia de colaboradora também. E eu também fico à disposição para você que tenha alguma dúvida e para você que quer crescer mais com o seu negócio, você que é uma empreendedora, que trabalha com sorveterias, com confeitaria, que tem o seu negócio, que quer ter mais lucratividade, mais vendas todos os dias, eu estou por aqui e a Lívia com certeza está aqui também para poder te auxiliar a trazer uma organização mais leve para a vida. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada a todos vocês que estavam aqui. A você que se dispôs a assistir a gravação. E qualquer dúvida, é só mandar um direct, né, Isso Lívia? aí. Com certeza. Um grande beijo. Muito, muito obrigada. Rende muito mais assuntos. Vocês fiquem por aí que logo a gente troca mais ideias, né, Lívia? Com certeza. Gratidão, um ótimo fim de semana para você, Lívia, para você que está assistindo. E qualquer dúvida, volta aqui na live, pega a dica da solução de manutenção, todas as outras, e nós estamos à disposição. Um beijão. Beijo, e até muito obrigada. a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. Lívia. Tchau, tchau.